nós estamos ao vivo, tá, irmão? Desde o louvor aqui, nós estamos ao vivo. Eu esqueci de pedir para a Gi não pode, porque na verdade eu não combinei com a Gi e com ninguém, né? Na verdade, hoje, como foi dito aqui, muitos irmãos estão ausentes, né? Além dos que a Gi já citou, nós temos também a nossa irmã Patrícia, que não está, né? Nosso irmão Rodney, né? Também não está. Acho que a Thaís também. É que a igreja é muito grande, né, irmãos? Aí para a gente achar assim no meio da multidão. Mas, então, alguns irmãos comentaram: poxa, pastor, né, a gente vai estar amanhã no concurso. Algumas famílias também de tabela já não podem vir, né? E hoje eu tinha anunciado para ele estar falando sobre a problemática de uma igreja tóxica, né? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. E eu espero assim que Deus nos ajude, né? Nos leve a uma reflexão, porque a palavra de Deus, ela faz exatamente isso com a gente. Ela nos leva à reflexão. Amém? Muito bem, eu quero, para iniciar essa palavra, eu quero pedir que os irmãos e as irmãs abram a Bíblia, ou a gente acredita que vai ter na tela, o Josi dando um suporte ali hoje. Pelo meu perfil, o perfil do pastor David, tá? Tá ao vivo por lá. Depois a gente vai salvar o vídeo, e depois a gente baixa ele no YouTube e deixa fixo lá depois. A gente não tem transmitido cultos, tá, irmão? Mas às vezes, quando tem muita ausência ou um assunto interessante para a gente poder guardar, né, arquivar, a gente acaba gravando aqui, mas é raridade. Futuramente, quem sabe, né, a gente monta um esquema legal aqui, até porque é bem improvisado, né? Quem não está aqui não está vendo, mas quem está aqui está vendo que até o suporte ali é um suporte totalmente improvisado, né? Mas está funcionando, está dando certo. Bom, vamos lá. Assim, os irmãos que não estão aqui hoje não estão assistindo ao vivo, obviamente. Mas o vídeo vai ser salvo, tá? E depois colocado no YouTube, tá, irmão? Fica fixo depois. Muito bem, Mateus capítulo 11, minha versão aqui é NVI, e o versículo 28 a seguir. Mateus 11, 28. Jesus começa a dizer o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Queridos e queridas, palavra tóxico significa, né? Se a gente fosse usar o termo tóxico, já que é proposto para a mensagem, tóxico é tudo aquilo que te faz mal, né? Se você absorver coisas tóxicas, isso vai fazer mal para o teu organismo. Isso é fato. Tudo aquilo que a gente consome, põe para dentro da gente e é tóxico, aquilo vai adoecer a gente. A gente vai ficar mal, vai trazer doença, vai trazer problema. Mas existe uma questão de ser tóxico não só em substâncias que estão em alimentos, que estão no ar, que estão em várias coisas, mas também
questões tóxicas ou situações tóxicas que estão em relacionamentos. Em trato, maneira de falar, maneira de se expressar, maneira de conviver. E isso não é bom. Por exemplo, é normal, às vezes, a gente, eu estou falando ao vivo, mas, irmãos, eu não gosto de falar nas costas, porque eu falo na frente e falo por trás e na frente. Eu tenho aquele costume de assinar embaixo que eu digo. Em ambientes de trabalho, por exemplo, é normal muitas vezes você achar pessoas que são difíceis de trabalhar. É tóxico. Pessoas com palavras de negatividade, que só tem problema, tudo é dificuldade. Um dia você vê que traz aquele peso e você está ali, você já tem os seus problemas, a pessoa vem e fica trazendo mais, nada está bom para ela, tudo está ruim, tudo está mais ou menos, nada está legal, ela enxerga coisa onde não tem. E lá no trabalho eu falei, olha, com algumas pessoas aqui eu prefiro trabalhar sozinho. Mas vai dobrar o serviço, eu prefiro. Sem dúvida. Mas esse serviço é para dois, eu prefiro fazer sozinho. Porque a presença daquela pessoa ali me deixa doente, cara. Eu saio daqui cansado. Saio daqui precisando tomar uma pinga, mas daí eu sou crente e vou tomar Coca-Cola, que também é ruim. Mas assim, é complicado, entendeu? Você fica ali numa situação. Isso a gente pode estender para relacionamento com família, para trabalho, escola, onde você quiser. Mas triste mesmo é você encontrar isso na igreja. Mano, vamos falar sério. Triste mesmo encontrar isso na igreja. Você fala assim, mano, o trabalho é suave. Hoje é difícil. Aí você fala assim, lá em casa também não tem sido fácil. Já sei para onde eu vou. Vou para a igreja. Lá eu vou ter momentos bons, com gente boa, com igreja saudável. Aí você chega na igreja, começa a frequentar, daqui a pouco você vai vendo que o ambiente também é tóxico. E eu estou para dizer aqui que tem gente que adoeceu depois de começar a ir para a igreja. E eu não estou falando de doutrina. Porque a doutrina, veja bem, a doutrina, o que é doutrina? Doutrina são ensinamentos de Deus para nós. Ensinamentos de Deus para nós. Por exemplo, quando Deus fala assim, olha, eu fiz o homem para se guardar para o seu casamento e não para o homem ficar, por exemplo, o jovem, por exemplo, namora com um, namora com o outro, entendeu? A menina namora com um, namora com o outro, daqui a pouco o garoto namora com uma, depois namora com a outra, depois namora com a outra. E hoje na sociedade é normal, ninguém suporta, é normal o jovem, o adolescente ser incentivado a iniciar uma vida sexual antes de um compromisso sério. Entendeu? Isso aí é o mundo. A igreja vai receber a doutrina de Deus dizendo o quê? O que a igreja vai receber a doutrina? De que as pessoas precisam se guardar, precisam esperar no Senhor o momento certo, a pessoa certa, para construir um relacionamento. Então isso é ensinamento que nos confronta, mas não para nos adoecer, mas para nos libertar.
libertar do pecado. A igreja, meus irmãos, ela também tem esse papel de mostrar que Deus ama as pessoas. Pode, fica à vontade. Vou usar esse que é maior, que eu estou aqui me curvando, né? Quando eu sair daqui e terminar o culto, eu vou dar corcunda. Obrigado, gente. Então, irmãos, continuando aqui. E Deus nos protege com suas leis. Está entendendo? Quando você fala assim, mas por que Jesus, Deus, disse que eu não posso ter um monte de relacionamento? Por que eu não posso sair por aí, tendo relações sexuais com quem eu quero? O corpo é meu, a vida é minha. O Senhor, Ele na sua soberania, primeiro, e na sua bondade, soberania e bondade, primeiro, na sua soberania, porque Ele nos fez para a sua glória. E Ele é um Deus moral. Deus é um Deus moral. E Ele ensinou a gente o que é certo e o que é errado dentro do seu padrão moral. Está entendendo? A gente é rebelde e muitas vezes a gente quer viver o nosso padrão moral, mas Deus tem o padrão moral dele. Certo? Agora, isso está dentro da sua soberania. Por exemplo, Deus não precisa ficar explicando tudo. Se você falar, Deus, por que foi assim? Ele nem precisa saber o que é filho. Ele fala porque eu quis. E Deus é o único que pode fazer isso. Porque Ele é Senhor absoluto. Está entendendo? Ele é Senhor absoluto. Agora, além disso, tem a sua graça, sua bondade. Quando Deus fala assim, ó, eu quero que os jovens se preservem, as meninas se preservem para um relacionamento, para o casamento, para o momento certo. Ele está protegendo os jovens. Uma gravidez antes da hora, doenças sexualmente transmissíveis, pessoas sem maturidade para enfrentar a vida, sem emprego, sem preparo, sem nada. Está entendendo isso? O Senhor, de certa forma, Ele também protege a gente. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando Ele leva o povo para o deserto, Ele institui algumas regras, primeiro pedagogicamente, para ensinar o povo o que era santo e o que era puro. Puro e impuro. E aí uma das regras dele é assim, ó, não como nada que se rasteja no chão e tal. Entre essas coisas todas está o porco, que até hoje, né, na visão do judeu, é visto como um alimento impuro. Mas quando Deus institui essa lei, pedagogicamente, Ele está mostrando que tem coisas que são sujas e tem coisas que são limpas, e a gente tem que procurar viver no sentido de ser purificado. O pastor Daniel tem ensinado aqui, às quintas-feiras, um estudo muito bom, inclusive quero que os irmãos estejam aqui aprendendo, mostrando que o Antigo Testamento, ele tinha uma função pedagógica, que eram sombras daquilo que lá na frente seria aperfeiçoado em Cristo, revelado na sua plenitude em Cristo. Mas lá no Antigo Testamento, entre tantos rituais, para mostrar o que é santo, o que é profano, o que é sujo, o que é limpo, Deus fazia distinções desses bichos. Mas não era só isso. Na sua graça, Deus também protegia o povo de doenças. Imagina ali o que uma carne de porco ali, por exemplo, não ia transmitir para uma pessoa lá no meio do deserto. Está entendendo? Então é uma maneira de falar, ó, tem coisas que se você comer, você vai morrer, cara. Ainda mais naquela época, naquele tempo, até a água. Você fala, pastor, a água era limpa, engano seu. O apóstolo Paulo fala para Timóteo no Novo Testamento, Timóteo, quando você for andar por aí, não bebe só água. Põe um pouco de vinho junto, aliás, toma um pouco de vinho com a água, porque a água é tão ruim de beber, que o vinho vai ajudar a matar os germes que você consumiu na água. Não tinha água tratada, irmão, não tinha água limpa como hoje. A água que a pessoa tomava
Você está entendendo? Então, Deus, põe na tua cabeça, as doutrinas de Deus têm dois motivos. Primeiro, pedagogicamente, por conta da sua soberania, que Ele fez você, sabe o que é melhor para você, e Ele quer que você se purifique, se santifique, para Ele te levar para o céu. Por quê? Porque no céu não entrará coisas impuras, mas coisas consagradas ao Senhor. E não digo coisas, né? Porque no céu não entra coisas, mas entra gente, lavados e revidos pelo sangue de Jesus. Amém? Mas não é só isso. Na terra Ele quer cuidar da gente. Ele está mostrando, eu também estou cuidando de vocês, porque sou pai de vocês. Então, quando tem gente lá falando, a igreja é careta, absurdo, uma menina de 14, 15 anos, podendo viver a vida, fazer o que quer, com seu corpo, aproveitar, use preservativo e não sei o quê. Enquanto eles estão falando isso, Deus está dizendo, não, eu quero cuidar de você. Eu quero que você tenha um momento certo para formar família, um momento certo para você viver a vida que eu tenho preparada para você. Deus é Pai, Ele não está adoecendo, Ele está sarando o povo de um mundo doente. Está entendendo? Então não é no sentido da doutrina que eu estou pregando hoje, não é doutrina. A doutrina sara você de um mundo doente. Eu estou falando agora de coisas que não são doutrina de Deus, coisas que são doutrinas humanas e nós colocamos para dentro da igreja, e coisas que são também que não é nem doutrina humana, nem costume, mas são relacionamentos doentes. Jesus, o texto que nós lemos, Jesus ele está revelando aqui para a gente como era tóxica a religião do seu tempo. Era uma religião tóxica. A ponto de Jesus falar para o pessoal, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Vinde a mim, eu vos aliviarei. E ele não está falando isso para gentios, porque Jesus pregou na Judéia. Jesus está falando isso para judeu. Ele está falando para a gente que vai no templo todo dia orar. Jesus está falando para a gente que vai no monte. Jesus está falando para a gente que tem a Bíblia, a Torá, na mão. Jesus está falando para um povo que vem da tradição de Abraão, Isaac e Jacó. Era para ser um povo sarado, era para ser um povo feliz, mas não era. Era um povo cuja religião adoecia, cuja religião entristecia, e ao invés de fazer a vida ficar mais leve, aquelas pessoas tinham a vida mais pesada. Está entendendo? É como se alguém chegasse aqui na igreja hoje com um saco de pedra nas costas, trazendo. E eu e o pastor Daniel falasse assim, ô querido, quantos sacos de pedra você tem nas costas? A pessoa falava, caramba pastor, eu tenho um saco de pedra. A gente falava, então tem um ali, pega mais um saco com 2. A pessoa vinha com um saco, eu saía com 2 sacos de, sabe? Ao invés de a pessoa sair daqui, cara, obrigado Senhor, sua palavra hoje, ela me confrontou, mas me ajudou, me ensinou, sabe, eu estou entendendo melhor. Ao invés de sair assim, a pessoa sai assim, com traumas, com machucados, com feridas, com doenças, e alguns nem voltam mais. E a proposta da Batista Fraternidade é não ser isso. É não ser isso aqui. Jesus falou, olha, vinde a mim, vocês estão cansados aí, vinde a mim, que eu vou aliviar vocês. Porque o fardo dos fariseus, o fardo que eles colocaram em vocês, não com a lei de Deus, mas com os costumes deles, com a maneira deles tratarem vocês, é tão pesado que eu quero propor para vocês uma prova. O que era o jugo? Os animais que tem um jugo para andar junto, né? Um do lado do outro. Lá quem vai trabalhar no campo está
bois vêm puxando ali, e tem o jugo, que é para manter eles igualmente, um do lado do outro. Por isso que a Bíblia fala de jugo desigual. O jugo desigual não dá certo, porque um vai sofrer mais que o outro. E além do que, não vai conseguir andar certo, vai andar tudo torto. O jugo ali, colocado entre 2 bois, 2 jumentos, era justamente para fazer com que o animal no seu trabalho andasse na direção certa e dividindo a carga. Jesus vai falar o seguinte: o meu jugo é suave. Vocês estão seguindo um povo que está deixando vocês se matarem, se arrebentarem, cansarem, se desgastarem. Aí ele fala: mas a minha proposta é diferente, é suavizar esse caminho. Você não veio para a igreja para transformar sua vida mais difícil. Você veio para encontrar em Jesus uma força para te ajudar a andar de uma maneira melhor, suportando as dificuldades, suportando as intrigas, suportando as dores, coisas que sozinho você se arrebentaria, mas Jesus te chamou para andar com Ele, no jugo dele. Aí ele diz: e tem mais, hein? O meu fardo não é igual ao dos fariseus. O meu fardo, aleluia, é leve. O meu fardo é leve. Eu não sei como você entrou aqui, cara. Que tipo de fardo você entrou nessa porta? Mas desde agora, minha oração aqui por dentro é que o Espírito Santo vá tirando esses fardos e faça você sair daqui mais tranquilo. E eu quero mostrar agora o que Jesus estava falando. Ele estava falando da igreja no tempo dele. É isso que ele está falando aqui em Mateus 28. Mateus 11, aliás, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vamos para Mateus 23. Vamos ver aqui o que é que Jesus está falando. Mateus 23. Mateus 23, Jesus faz essa crítica de um lugar que as pessoas iam e sofriam lá. Olha o que Jesus vai dizer, Mateus 23, versículo 4. Olha o que Jesus diz. Falando dos fariseus, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Vou ler assim bastante texto do capítulo 23. Veja, Jesus está falando aqui dos religiosos. Ele está dizendo aos homens que chamam vocês para apresentar Deus para vocês, ao invés de ajudar vocês, na verdade eles pioram a sua vida. É isso que Jesus está falando. Ao invés de tirar um fardo de você, eles vão lá e colocam 2. Pegam fardos pesados e colocam nas costas de vocês, nos ombros de vocês, para vocês carregarem. E aí ele está dizendo, lá no capítulo 11, ele diz: mas o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Jesus, ele vai dizer o seguinte, versículo 5. Olha o que ele vai dizer daquela igreja, que não é uma igreja, ali é Israel, né? Não é igreja. Estou dando um exemplo contextualizando, tá? Mas lá era o judaísmo, aquela religião do tempo de Jesus. Muita coisa hoje mudou também no judaísmo, tá? Muita coisa mudou, mas eu estou falando aqui no contexto de Jesus, como é que estava a coisa, a situação que estava. E isso aqui são palavras do próprio Cristo. Versículo 5.
assentos mais importantes nas sinagogas. Adoram ou gostam de serem saudados nas praças quando são chamados de rabis. Veja, Jesus estava dizendo o seguinte: esse pessoal aí não está para servir vocês. Esse pessoal está aí para aparecer. Quem me arrebentou lá fora e me vê agora vai ver onde eu cheguei. Pessoas que gostam do holofote, que gostam de que o nome dele apareça, o nome dela apareça. Assim eram os fariseus. Veja, eles não estavam preocupados com a alma. Por exemplo, meus irmãos, deixa eu explicar aqui, trazendo para a minha vida, tá? Hoje eu estou pregando aqui, estou aparecendo, né? Está até ao vivo. Mas para alguns líderes é tudo que importa. Ele aparecendo, trazendo um sermão eloquente, lembrando da pregação do pastor Daniel, que Paulo era menos eloquente e muitos homens que se diziam super apóstolos. E se os irmãos que estão acompanhando o vídeo, os que estão aqui querem aprender por que a gente não usa o termo apóstolo, começa bem as quintas-feiras também. Os irmãos perdem coisa boa, né? Às vezes de não poder estar. Mas olha só. Eu posso aqui dar uma pregação de vocês ficarem assim, ó. Caramba! Que mensagem! Mano! Pastor David hoje ainda me inspirado. Eu nem sei se estou, mas assim, você poderia dizer, caramba, mano! Beleza! Todo mundo aplaudiu. Mas Valdir, vem aqui um pouquinho. Os irmãos que estão não precisavam vir, mas é por conta da tela. O Dino chega aqui, ele é diácono. Aí eu saí do púlpito, tá? Eu saí do púlpito, beleza? Eu saí do holofote. Eu apareci, preguei e saí do holofote. Aí o Dino chega em mim e fala assim, ó. Pastor, você sabe onde é que está guardado um saquinho de lixo? Porque ele procurou, mas não achou. Certo? Aí, o que eu posso responder para o Diego? Eu vou saber, mano. Se é diácono e não sabe, meu, se a função de saber é a sua, velho. Se você não achou um saco de lixo, é porque você não manja da sua função. Só que isso ninguém está vendo. É fora do holofote. E você pode falar, pastor, isso acontece? Acontece. Porque tem gente tóxica. Tem líder tóxico. Tem líder tóxico. Aqui o pastor Daniel vem, limpa o chão, eu limpo o chão. Mas por aí tem irmão que diz, pastor, se pegar numa vassoura, ele morre. E eu tenho para mim, não, viu? Se pegar na vassoura, ele revela que ele é um bruxo, vai sair voando. Por isso que ele não pega na vassoura. Aí, qual é a resposta do líder não tóxico? O líder fala assim, meu irmão, não sei. Vamos procurar junto, vou lá te ajudar. E a gente vai procurar junto. Está entendendo? Obrigado, filho. É porque, tipo, chamar para você não na tela, o pessoal vai falando, pensar que eu estou falando com a parede. Os irmãos estão entendendo? Porque tem gente que quando está cantando é lindo, quando está pegando é maravilhoso, mas nos relacionamentos, ele não está nem aí com a tua alma, cara. Ele não está nem aí, ele não mede palavras, ele fala o que quer na sua cara, ele te trata de qualquer jeito. E Jesus chama a atenção, ele diz o seguinte, ó, esse pessoal aí, cara, eles só querem os primeiros lugares, eles só querem ser tratados bem, mas na verdade é tudo que eles têm, é tudo que eles são. Eles continuam colocando em vocês peso.
peso. Ao invés de fazer você se sentir melhor, eles fazem você sentir um nada, um ninguém, o pior da terra. E eu vou dizer para vocês, uma igreja sarada é uma igreja que promove os irmãos, é uma igreja que levanta os irmãos, é uma igreja que fala, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto, vamos organizar junto, e você começa a trabalhar junto. Por quê? Porque você não põe peso, você tira o peso. Você não põe carga, você tira a carga. Se você não fez, eu faço. Se você não fez sozinho, eu faço com você. Vamos fazer junto, vamos trabalhar junto, porque aqui ninguém põe peso em ninguém, aqui a gente tira o peso. Está entendendo? E você sabe que Jesus, ele vai mostrar isso aqui mesmo no capítulo 23, no versículo 11, ele fala isso. Olha o que ele fala aqui no capítulo 23, versículo 11, ó. Olha o que ele diz aí, ó. O maior entre vocês deverá ser o vosso servo. Ele está falando assim que para os fariseus o maior é quem prega. Para os fariseus o maior é que sempre é na primeira fila. Jesus está falando isso. Aí está falando, cara, mas no meu reino é diferente. No meu reino é aquele que promove o irmão. O servir aqui, irmão, é servir a Deus servindo o próximo. Sabe por que você está aqui hoje? Bom, primeiro porque você contribui, graças a Deus, com dízimos e ofertas. E a gente pode pagar o salão porque o dono ainda não deixou a gente fazer tudo de graça. Mas não é só isso não, irmão. É porque alguém está fazendo uma coisa que ninguém está vendo aqui. O tesoureiro está pagando a conta. Sabe por que você dá com luz acesa? Lógico, você dizimou e eu perdoo. Mas porque tem um tesoureiro que todo mês vai lá, sem falar nada, nos bastidores, está pagando a conta da luz, administrando o dinheiro. E ninguém vê, cara. Imagina o Diego gravando um filme assim, ó. Aí pessoal, estou pagando a conta aí. Ó, lá vai. Paguei. Apareci. Não, ninguém vê. É um trabalho que ninguém vê. Trocar água lá do fundo ninguém vê. Tirar o lixo ali dentro do banheiro ninguém vê. Mas nós pegamos uma igreja limpa. Por quê? Porque tem alguém que não está preocupado em sentar na primeira fila. Porque tem alguém que não está preocupado com o microfone. Mas apenas em ser servo dos irmãos para glorificar a Deus. Cara, se você não for curado com essa palavra de Deus, você não vai ser curado nunca mais. E vai morrer tóxico. É isso que Jesus está falando. Ele está falando que a igreja ela é um alinhamento de pessoas, aonde não existe maior nem menor, mas todos são filhos de Deus, irmãos, tendo um irmão mais velho de Jesus, de Nazaré. O próprio Jesus falou, eu sou mais velho de vocês. Sendo Deus, ele disse, eu sou mais velho dos irmãos de vocês. Eles adoram ser chamados na praça de Rabi. E se chamasse pelo nome? Rapaz. Se alguém algum dia chegar em mim e falar assim, David, numa conversa informal, às vezes aqui na formalidade a gente se trata com respeito, o pastor Daniel. Aliás, até fora a gente se trata assim. Para não perder o costume, né, pastor? É honroso, é respeitoso. Não vou dizer para você que não é respeitoso. É respeitoso, é honroso. Mas quando o pastor Daniel fala para mim assim, Davi, numa conversa informal, Davi, me chama pelo nome, eu chamo o Daniel. Cara, nós somos irmãos. Você está entendendo? Se algum dos irmãos chegar aqui numa conversa comigo e falar assim, David, me chama pelo nome, meu nome não é pastor não, meu nome é David, né? Você acertou. E quer saber de uma coisa? Eu sou com você um irmão. Porque aqui, irmãos, tanto faz se você salta de Rabi ou não, porque no fundo a glória é de Deus. Agora, gente tóxica, se ele me chamou o Dino vem, esquece, fala assim, Davi, falei assim, se já sendo uma chama nos olhos, você me chamou do quê, mano? Eu servi, deixa eu contar uma coisa para você, está ao vivo, mas eu não estou nem aí. Você é tóxico agora, ó. Eu estava numa igreja, hoje o irmão chegou, sim, mas o irmão está acostumado comigo. E falou assim, David, falou assim para mim. E eu era o vice-presidente da igreja. O presidente que estava do meu lado
O irmão não entendeu nada. O irmão não é pelo nome, é o pastor da igreja. Cara, eu fiquei com vergonha. Eu não sabia se eu. Eu não sabia se eu cuspia, se eu nadando, eu não sabia o que eu fazia. Porque isso, irmão, é vergonhoso, isso é horrível, isso é horripilante. Mas é uma igreja que vai formando gente tóxica, entendeu? É uma igreja que as pessoas vão medindo palavras, medindo atitudes, porque o pastor, se o pastor falar, falando da liderança. E eu espero, Senhor, não deixa eu ser tóxico com a igreja, porque eu não fui chamado para pôr peso nos irmãos, eu fui chamado para tirar o fardo dos irmãos. E você sabe que Paulo fala isso em 1 Timóteo, lá no capítulo 3, ele fala assim, todo que quer ser pastor tem que aprender algumas coisas. E entre essas coisas é ser amável nas palavras, na conduta. E ele reforça isso no capítulo 4. Tenham bons tratos com o rebanho. Capítulo 4 de Timóteo, primeira carta. Então, meus irmãos, Jesus está falando, tem lugar que você vai, cara. Você vai sair dali horrorizado, você vai ver uns negócios assim, uns mimimi, umas coisinhas que você vai sair dali, caramba. Agora, veja bem, nós não estamos dizendo que a perfeição. É aqui que entra também o ensino bíblico para a gente perdoar uns aos outros. Porque vai ter hora que eu vou falhar. Está entendendo isso? Uma igreja que não é tóxica, ela também aprendeu a perdoar. Aqui não tem giraia não, irmãos. Aos mais novos, os mais novos estão pensando, o que é que o pastor falou de giraia? Porque vocês não é do tempo de vocês, isso aí é uma série japonesa de 1980. Mas o Jiraiya era um ninja. E aí, quando ele estava lutando com o cara lá, os mais novos entenderam, quero dizer que o Jiraiya era melhor do que a série que vocês assistem hoje. É verdade. Né? O Jiraiya estava lutando lá com os caras lá do mal. Quando ele ia matar o cara, no final, ele pegava a espada dele, cara, surreal. E ele falava assim, espada olímpica, meu Deus. Eu não sei de onde tiraram isso, mas espada olímpica. Espada olímpica! Aí a espada ficava laser assim, cara. E antes dele matar o inimigo, ele falava assim, eu não te perdoo! E aí, tchau, me dava um golpe no final e matava o cara. E é engraçado isso aí, porque tem irmãos que têm espírito de Jiraiya na igreja, né? Ele não te perdoou! Já saca a espada olímpica dele. Mas eu quero dizer para você, quem não perdoa é gente tóxica. Gente sarado, gente curado, gente que já recebeu o jugo de Jesus, gente que já recebeu o fardo de Jesus, também perdoa como Jesus. Ele ama como Jesus, ele perdoa como Jesus, porque Jesus estava fazendo uma limpeza dentro dele e tirando as toxinas que o pecado e o diabo geraram. Que nós possamos, sabe, sem zoeira, sem brincadeira, nos adaptarmos à forma de Jesus, porque ele disse, venham e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Aprendam aí, vai, faz favor. Aprendam a ser mansos e humildes. Os fariseus, não, os fariseus, pelo amor de Deus, eles estão arrebentados. Mateus capítulo 23. O capítulo 11 é um contraponto do capítulo 23, por isso que eu estou usando os dois capítulos. Está entendendo? É uma crítica ao capítulo, a essa condição do fariseu. Mateus 23, Jesus continua chamando a atenção desses caras. Versículo 23. Versículo 23. Jesus fala assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do lembro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar uma coisa sem omitir a outra. Aí ele chama eles de guias cegos. Vocês
que é isso? Eu já falei isso aqui em uma outra pregação, quando eu preguei sobre o perdão. É que eles são preocupados com alguns detalhes. A pregação do David está alinhadinha. Nem tá, mas você, por minha amada, diz que tá. Está alinhadinha. O pessoal do louvor tocou direitinho, bonitinho. A doutrina que foi pregada está certinha. Mas daí lá no tratamento do teu irmão, sem piedoso, sem misericórdia, sem amor. O que você fez? Pegou um mosquitinho, boa. Olha, não teve nenhum errinho na doutrina que Deus te pregou. Procurei um mosquitinho, achei. Uau! Ó, pecado. Só faltou dar de perto e gravar. Irmãos, eu nem vou entrar nesse termo, sabe? Porque aqui nem precisa, né? Mas eu poderia até falar de lugares também que. Eu também falo. Né? Tem uns lugares que. Serve para um pouquinho de tinta, pintar um cabelinho aqui, ó. Não sei de onde. É que eu comecei falando na pregação, não é doutrina de Deus, é doutrina, é costume humano, ele acha. Aí ele diz para você o que ele acha. Irmão, você tem que ficar feia. Porque se você ficar bonito, você vai gosta. E eu acho que na ótica desse irmão só tem gente horrível no céu, né? Se tiver um irmão que faz academia, para ficar melhor, ele é vaidoso. Se vier alguém com a roupa bonita na igreja, as más línguas e os maus olhares já falam. A mulherada já olha. Isso é igreja tóxica, viu? Igreja agora é de espírito, de moda. Não, meu irmão, nós vamos frequentar o culto vestido de saco, de pano de saco, essas coisas, entendeu? Nós vamos ver, né? Eu, pastor Daniel, assim, com roupa rasgada, chinelo de dedo, para mostrar que eu sou pobre, me falta, nós somos humildes. Isso é gente doente, cara. É gente doente. Quer saber de uma coisa? Você anda do jeito que você achar melhor. Você quer a roupa mais bonita? Venha. Quer a roupa mais ou menos? Venha. Não quer roupa? E se eu vim também de chinelo de dedo, deixa eu vir, deixa eu fazer meu culto. Você sabe por que caiu na tua dela? Na teologia foi porque o Abel traz lá o cordeiro foi falado aqui, e isso é sim uma doutrina teológica certa, correta. Ele traz lá o cordeiro, foi falado quinta-feira, há derramamento de sangue, e ali já mostrava uma aceitação de Deus do nosso culto em Cristo, certo? Porque por que o nosso culto está sendo aceito aqui hoje? Por causa da gente? Não, porque Jesus, o culto é feito em nome de Jesus. E quando o culto é feito em nome de Jesus, quando o louvor é feito em nome de Jesus, quando a palavra é pregada em nome de Jesus, Deus aceita. Porque o Filho dele é o que mais o agrada. E nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. É o sacrifício perfeito que agradou. Mas uma série de ensinamentos, o pastor Daniel tem trazido aqui, que o Antigo Testamento mostrava lá, apontava o nome. Nós temos recebido essas explicações aqui. E desde Abel, quando ele sacrifica lá o animal, ele já pela fé, já apontava lá para o Novo Testamento, do sacrifício de Cristo. Teologicamente é isso. Mas eu quero agora pegar aqui o pastor David, capítulo 3, versículo 4. Eu quero adicionar uma coisa aqui. Não é no âmbito da teologia, é no âmbito da vivência. Porque a igreja é feita de duas coisas, teologia e vivência. É isso que Jesus está falando para os fariseus. Vocês têm muita teologia e pouca vivência. Está entendendo? E teologia sem vivência é a mesma coisa que teologia sem graça. Porque você e eu não somos salvos pela teologia, nós somos salvos pela graça. E a graça se revela no amor. No amor de Deus que é derramado no seu coração, que é transbordado para os seus irmãos. E aí, sabe por que Abel morreu na mão de Caim? Por que Caim ficou incomodado com o culto de Abel? Porque Abel teve oferta aceita, Caim teve oferta rejeitada, ele ofereceu produtos da terra.
Ele era agricultor, ele cuidava das coisas da terra. Então ele ofereceu coisas da terra. E o Abel, não, uma visão espiritual, ofereceu ali um cordeiro. Provavelmente ele também era pastor de ovelhas, talvez, né? Então ele oferece ali um animal. O que acontece? Mas tem um problema aqui. Se o Caim tivesse se preocupado com o próprio culto, ao invés de ficar olhando o culto do irmão, ele não tinha sentido inveja. Ele não tinha se incomodado. Irmão, para você não cair no erro do Caim, tá? Quando você vem para a igreja, cuida do seu culto. Faz você o seu culto. E deixa o irmão fazer o culto dele. Porque Deus, Ele já está aqui. Deus não precisa de supervisor auxiliar. Ele sonda os corações e Ele cuida das almas. Se o pregador aqui não for suficiente para trazer a palavra de Deus, então a gente fecha a igreja e vai para casa. Porque o pregador que prega a profecia bíblica não precisa de fiscais na igreja. O Caim, ele ficou, ao invés de ele falar assim, o culto, só o dele, mesmo que Deus rejeitasse, porque Deus rejeitou mesmo o culto dele, teologicamente eu já expliquei. Mas o que ele fez? Ao invés de ele falar, Deus, o que eu fiz, que o Senhor aceitou o meu culto, me ajuda a entender, o que ele fez? Ele ficou olhando, deixa eu dar uma olhadinha para o culto de Abel. Eita, o culto de Abel. Peraí, deixa eu olhar meu culto aqui. Deixa eu olhar o culto de Abel. Caramba, meu culto, o culto de Abel, meu culto. Caramba, ele percebeu que o culto de Abel era melhor. Aí quis matar o Abel. Então, ó, eu vou dizer uma coisa para você. Esquece quem está do teu lado aí, nesse sentido. E só faz o seu culto para Deus. Você vai ser menos tóxico e ainda por cima vai agradar a Deus nessa sua conduta. Amém? Então, estou indo para o fim quase, tá? Só aguenta um pouquinho. Mas, eu entrei nesse negócio aí das negócios feias, né? Porque tem lugar que você, cara, você não pode fazer nada, tudo é pesado, tudo é pecado, tudo Deus não gosta. Meu Deus do céu, eu joguei esses dias dominó com os irmãos, jogo até um truquezinho, né? Está ao vivo, mas eu jogo mesmo. Se você, irmão, foi rejeitado na sua igreja, por que você não pode brincar de tudo com os irmãos? Pode ir para a fraternidade que eu jogo com você. Agora, a gente não joga em bar. Por que a gente não joga em bar? Porque nós temos um testemunho para dar. E também não apostamos dinheiro. Porque a gente faz tudo para brincadeira. Amém? É entre irmãos. Agora, vai ter fariseu de plantão aí já. Está entendendo? Pastor assim? Espiritualidade ali deve ser sério. Ele sabe, ele vai lá na minha casa, ele fica fiscalizando de madrugada quando eu estou falando com Deus, ele sabe. Igreja fria. Hã? Igreja fria. Igreja fria. Se ele soubesse que aqui é quente, meu irmão, olha o calor que está estourando. E se ele achar que a porta é larga, a gente fecha, né, menino? Estreita a porta ali. Bom, mas assim, vocês estão entendendo? Isso aqui, ó, o que eu estou pregando para os irmãos é uma coisa séria, mas você sente a leveza? Sim, por que você está sentindo a leveza? Porque não é para ser tóxico mesmo, é para ser um lugar que te faz bem, que te ensina como bem e te faz glorificar a Deus. Amém? É isso, a diferença dos fariseus é isso, é que eles ensinavam com peso, Jesus ensinava tirando fora. E a gente tem que aprender com Jesus e não com os fariseus. Amém? Indo para o fim, Mateus 23, eu estava lendo aí o versículo. Eu estava lendo o versículo 23 e 24, né? Então, é isso que Jesus está falando. Ele está dizendo o seguinte: ó, vocês não têm a misericórdia, vocês não têm o amor, vocês não têm o perdão, vocês, sabe, se tornaram guias cegos. Se tornaram guias cegos, cara. Vocês estão cegos. Sabe o que ele fala de guia cego, irmão? Não só porque a pessoa não sabia o próprio caminho, mas porque não se enxerga. Você olha no espelho, quando você olha no espelho, você vê os defeitos. Você fala assim, cara, nossa, tem um
Uma barbinha branca aqui. Nossa, nós temos espinha aqui. Você se vê. Mas manda o cego para o espelho. E com todo respeito aos cegos aqui. Mas ele tem uma deficiência visual, ok? E ele vai olhar no espelho, ele não vai se ver. Jesus está falando isso. É como se fosse trazer Jesus para hoje, eles iriam falar assim para os fariseus: seus ridículos, vocês veem o defeito dos outros, você vê o erro dos outros, você vê a falha dos outros, você vê isso nos outros, mas vocês são guias cegos, não conseguem nem sequer se enxergar. Aí ele fala: se enxerga primeiro, corrige o seu defeito, para depois estar pronto para ensinar o teu irmão. Mas na igreja tóxica não. Na igreja tóxica é um monte de cego que não se enxerga, doente, tóxico, cheio de trauma nas costas, querendo salvar os outros, querendo mostrar o caminho do céu que ele nem vai. E eu dizer uma coisa: você quer mostrar o caminho do céu para o teu irmão? Segue você primeiro nesse caminho. Amém? Jesus vai dizer o seguinte, ó, versículo 28, Mateus 23, versículo 28. Ele vai dizer o seguinte: assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Não é? Irmãos, e aí eu quero tirar nossa vida só de dentro da igreja e levar a gente para a nossa vida particular. Deus vê a gente em todo lugar, querido. Deus vê a gente no trabalho, vê a gente em casa, vê a gente no banheiro. Deus vê a gente em todo lugar. Eu posso vir aqui parecer para os irmãos maravilhoso, mas Deus sabe quem eu sou no dia a dia. E não é só isso. Às vezes a gente fala coisas e por dentro não é aquilo tudo. E Jesus dá um conselho, ele fala: limpa primeiro o interior, e o exterior ficará puro, limpo. Por que essa palavra hoje? Porque as toxinas não estão aqui fora, elas às vezes estão dentro. E quando abre a boca só sai coisa ruim. Jesus fala isso. Ele diz o seguinte para os fariseus num determinado momento. Ele fala assim, ó, os fariseus chegam nele e falam: por que vocês lavam as mãos, seus discípulos? Não lavam a mão para comer. A tradição, eles têm que lavar a mão, porque os judeus se lavam a mão de tudo é um ritual. Para comer é um ritual, para orar é um ritual, tudo é ritual, lava, purifica e tal. Aí os discípulos de Jesus não, nem às vezes esqueciam, não lavavam a mão e comiam. Eles olham e falam assim: mano, esses caras não fazem o ritual não para se alimentar e tal. Aí Jesus fala assim: não. Jesus falou: na verdade, o que contamina o homem não é o que ele põe dentro dele. O que contamina o homem é o que ele põe para fora. Aí Jesus falou assim, está falando o seguinte: ó, é tanta toxina dentro de você, que quando você abre a boca, você mostra o quanto contaminado você é e o quanto você contamina os outros com aquilo que sai da sua boca. E aí, irmãos, a gente pensa: cara, Deus me ajuda a dar palavras que edificam, me ajuda a ter palavras que ajudam, palavras que abençoam, aqui e em qualquer lugar. Limpa, Senhor, as toxinas que estão na minha vida. Sara-me, Senhor, para que eu possa ser uma bênção e para o louvor do teu nome. Seria uma oração assim que a gente tem que fazer. E aí, por fim, qual que é o conselho de Jesus? Qual que é o conselho de Jesus? Limpe-se por dentro, faça uma limpeza, né? No versículo 26 ele fala isso, ó: fariseu cego, se enxerga. Versículo 26: limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior
Ô irmãos, mediante essa palavra que a gente fala assim, depois com sinceridade, né? Sério, né? Fala, Senhor, me faça não ser cego, mas me ajude a enxergar as toxinas que tem em mim. E aí, Senhor, ajuda a me limpar dessas toxinas, para que eu seja uma bênção aonde quer que eu esteja. Amém? É isso. Jesus está falando isso aqui. Por isso que ele está falando: o meu fardo é leve, pega o meu fardo aí, pô. O meu jugo é suave. Ele está falando: vem andar comigo aqui, caramba. Vem andar comigo aqui, pô. E venham aprender de mim. E eu vou ensinar vocês que é ser humilde e manso. E para finalizar, ele dá um conselho assim que eu acho um show, hein? E é pesado, versículo 15. Versículo 15, vou finalizar com esses dois versículos aqui, ó. Aliás, versículo 14. Não, versículo 15 mesmo, vai. Versículo 15. Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno que vocês. Já pensou, verdadeiro? Que quem vive errado ensina errado. É cruel, hein? E aí ele vai encerrar as suas palavras. Jesus vai encerrar o seu sermão. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui. Enfim, tem mais um versículo aqui, irmãos, que eu queria ler aqui. Eu não anotei ele não. Mas, enfim. Vamos no Mateus capítulo 15, vamos sair do capítulo 23. Encerramos nesse versículo. Mateus capítulo 15, o versículo 14. Olha o conselho de Jesus para quem está no lugar doente, com liderança doente, com gente doente. Olha o conselho de Jesus. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, irmão, ó, quando um cego vai guiar outro cego, uma pessoa que não se enxerga vai querer mostrar o caminho para outra, não vai dar certo. E Jesus fala: olha, se o negócio é tóxico, se o negócio é doente, cara, vaza. Senão você vai entrar com um saco de fardo e vai levar 2. Não vai ser assim, né? Traz 1, leve 2, né? Ah, não, é isso mesmo, né? Traga 1, leve 2, né? Promoção. Você vai entrar doente e vai sair quase morrendo. Você vai entrar aqui já tentando achar uma solução, vai encontrar mais 2 problemas. E eu oro a Deus, irmãos, que a Batista Fraternidade seja, na verdade, uma bênção para a tua vida. Você encontre nas lideranças pessoas amáveis, não tóxicas, que ajudam, que somam, que não põem fardo, que sejam exemplos. E eu possa todo dia me olhar no espelho, e se um dia eu me enxergar, você pode falar: pastor, você não se enxerga? Eu preciso me enxergar. E às vezes a gente não vê, então a gente precisa de alguém dizendo para a gente. Mas em nome de Jesus, que a gente possa vir para cá feliz, irmãos. Cara, que legal, vou tomar um cafezinho depois do culto dos irmãos, vou trocar uma ideia, vou bater papo, vou ficar. É gostoso, não é só um culto, aqui depois tem um pós-culto. Eu pus a
tem, na verdade, porque todo mundo chega em cima da hora. Mas tem o pré-culto, que é a correria no trânsito para chegar. Aí depois tem o culto, que é uma bênção. Tem louvor a Deus, tem palavra, tem momentos de oração, de intercessão. Que coisa boa. E depois, quando acaba, cara, a gente não quer ir embora. A gente quer ficar trocando uma ideia, batendo um papo, tomando um cafezinho. Sabe por quê? Porque é bom ter irmãos bons do nosso lado. Se o irmão é tóxico, você fala, estou saindo fora, cara, você é louco. Mas aqui, graças a Deus, o sangue de Jesus tem nos lavado. E Ele tem nos purificado. E eu vou dizer para você, toxina é fruto de pecado. Gente que vê tudo ruim, tudo mal, fala mal, vê mal, mimimi. É gente que ainda tem influência do pecado e Deus está nos limpando. E até o último dia, quando nós entrarmos na glória, teremos o nosso corpo perfeito. Naquele dia, né? E nas falhas, vamos nos perdoando aí, beleza? Vamos nos perdoando aí. Vamos ficar de pé? Quero orar com você. Já vou pedir para o pessoal do louvor se posicionar. Glória a Deus. Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração já faz uma semana. Eu tenho divulgado que eu ia trazer essa palavra porque eu estava em oração e sabia, eu tinha que trazer essa palavra para nós. É uma palavra de cura, Senhor. Isso aqui é uma palavra de restauração. Tem Egípcios que nós já fomos tirados dele há muito tempo. Traumas, dores, que já era para estar sepultado lá atrás. E às vezes eles vêm na gente para trazer felicidade, trazer coisas, e isso vai travando a nossa vida. Às vezes a gente não se vê, às vezes a gente não se enxerga em algumas coisas. E a tua palavra vem para nos curar disso, nos libertar disso, nos melhorar, Senhor, nos lapidar. Eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha levado essa palavra aos corações. Eu falo aos ouvidos, mas o Senhor fala ao coração. E que a nossa oração seja, ó Senhor, que possamos aprender de Ti, andando nesse jugo contigo, que é um jugo leve, não pesado. E que possamos encontrar nesse lugar também o Cristo, que tira os fardos pesados de nós, colocando o fardo leve. E que possamos ver isso refletido nos nossos irmãos. Porque a palavra de Deus, ela não é jogada ao ar. A palavra de Deus, ela é semeada aos corações. E as vidas produzem esses frutos. É o que significa que a palavra está dando resultado. Quando começamos a ver cura, quando começamos a ver um lugar bom, pessoas melhorando, sendo, abençoadas e abençoando, é porque a palavra está frutificando, Senhor. É porque a palavra está dando resultado. E que a tua palavra cumpra o seu propósito, que é nos transformar de glória em glória, de fé em fé, até a vida do nosso Senhor Jesus. Assim eu oro para a bênção e cura nos nossos corações nesta igreja, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus?
está com uma pessoa que faz mal, né? Que possamos ser luz na vida das pessoas, fazer bem para as pessoas, né? Que Deus nos ajude. Obrigado, pastor, pela palavra. Obrigado aí aos irmãos visitantes, tá? Deus abençoe. Pai das meninas que nós não conhecíamos, nosso irmão Anildo mais uma vez, né? O Francisco, né? Mais uma vez, Deus abençoe. As irmãs que sempre estão juntas aí, Deus abençoe todos em nome de Jesus. Tenha um bom domingo abençoado na presença de Deus, tá? Lembrando que terça tem oração às 20 horas, nós temos culto domingo, quinta às 20 horas e domingo novamente às 9h30 da manhã estaremos aqui para louvar o nome de Jesus. Amém? Tenda suas mãos na bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Não saia correndo, como o pastor falou, nossa igreja Batista Fraternidade. Para o papinho, tomar um cafezinho, eu posso convidar para fazer. Deus abençoe Você tem como gravar um pouquinho? Vou gravar um pouquinho. Deus abençoe a todos. Bom domingo. Aqui é o nosso pós-culto agora. Pós-culto. Essa vitória. Muita gente faltando hoje pelos compromissos. Mas aqui é o pós-culto. O pessoal vai comer. Deus. Atrás tem um cantinho de café. Glória a Deus. Hoje aí muita gente não esteve conosco, mas é assim, todo domingo na fraternidade. Depois do culto tem o pós-culto, bate um papo, conversa. Você é sempre bem-vindo, tá? Avenida Palmicéia, número 1200, aqui em Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo. Deus abençoe vocês, ótimo domingo.